Aviso: este podcast traz descrição de cenas de violência, inclusive de violência sexual. Recomenda-se cautela aos ouvintes mais sensíveis e recomenda-se, obviamente, que não seja ouvido na presença de crianças. Segundo episódio: a denúncia. No episódio anterior, do caso Atanásio, fechado e que tinham como líder espiritual o funcionário público federal Atanásio de Souza Bueno, 51 anos, solteiro. Face às aberrações que aconteciam no local, onde até mesmo a magia negra era praticada, juntamente com orgias repugnantes, regadas a drogas e bebidas alcoólicas, a DIC vinha planejando há alguns dias a operação para prender todo o grupo em flagrante. era uma quinta-feira, 28 de junho de 1984, quando policiais invadiram uma pequena casa onde se encontrava um grupo de 11 pessoas. A batida, que aconteceu por volta das 22 horas, chamou a atenção da vizinhança, não apenas por causa das diversas viaturas, mas também pela presença da imprensa. No primeiro episódio do caso Atanásio, a gente trouxe um apanhado de matérias jornalísticas que noticiavam a prisão do pai de santo Atanásio de Souza Bueno, em junho de 1984, na cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Mostramos as acusações da época e como a apuração feita pela imprensa foi rasa, na verdade inexistente, já que nem o endereço correto do local da prisão os jornais noticiaram. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu te convido para voltar e ouvir, para entender essa história desde o início. Agora, a gente entra de maneira mais aprofundada na relação da imprensa com os cultos de matriz africana. E analisa também a denúncia que levou a polícia a estourar a tenda de Umbanda e os desdobramentos da prisão do Atanásio. E para isso, fizemos uma análise do jornalismo policial da época, trazendo um contexto histórico e ouvindo repórteres que viveram essa realidade. E é preciso destacar aqui que esse caso é muito maior do que parece. Depois da publicação do primeiro episódio, muita coisa aconteceu. Pessoas importantes se manifestaram e, aos poucos, o que parecia apenas uma cobertura jornalística da imprensa passou a se desenhar como um caso histórico de injustiça, de preconceito e de racismo. Bem-vindos ao segundo episódio do caso Atanásio, uma produção do podcast Rádio Parágrafo 2, com o apoio da Meta e do ICFJ. Eu sou José Pires, idealizador, roteirista e diretor desse podcast. Os jornais que cobriram a prisão do Atanásio explicavam que 2 denúncias foram feitas à Polícia Civil meses antes da operação. Uma teria sido feita pela esposa de um dos frequentadores e outra pela noiva de um deles. Foram essas denúncias, segundo as matérias, que teriam motivado a operação policial. Jornal O Estado do Paraná, Curitiba, sábado, 30 de junho de 1984. Denúncia leva a polícia a estourar um centro de orgias sexuais. As investigações tiveram início quando a noiva de JL, 28 anos, começou a frequentar o terreiro. Cientificando-se que o noivo estava sendo conduzido pelas entidades a se tornar um degenerado sexual, ela fez de tudo para retirá-lo, mas começou a ser vítima de chantagem por Atanásio, tendo até numa das sessões de orgias testemunhado o namorado a manter relação com sua própria irmã, de 26 anos, enquanto ela era conduzida ao lesbianismo pela jovem K. E FM, 26 anos, que é professora particular de línguas, francês, inglês e português, além de estar cursando Direito, não viu outra alternativa a não ser procurar a Divisão de Investigações Criminais.
onde contou os fatos estarrecedores que deixou boquiaberto o delegado adjunto Vicente do Amaral. Isso ocorreu no início do mês de maio. Daí em diante, as diligências tiveram início com uma série de relatos sobre as orgias praticadas no centro. Na série de depoimentos colhidos pela polícia, antes da investida de maior envergadura, surgiram indícios estarrecedores cometidos por Atanásio. O funcionário público, VCF, de 59 anos, morador da rua Lindolfo Pessoa, em Pinhais, além deles, surgiu o nome do locutor JL, que era encarregado de flagelar as mulheres, isto é, chicoteá-las, quando não aceitassem manter relações sexuais, ou qualquer espécie de anomalia sexual. Ao longo desse episódio, a gente vai fazer considerações importantes sobre essas reportagens. Mas antes disso, é preciso destacar que utilizamos apenas as iniciais das pessoas citadas nos jornais, com exceção, obviamente, do próprio Atanásio e de delegados e policiais que participaram da prisão. Decidimos preservar os nomes dessas pessoas porque muitas delas foram procuradas antes de o primeiro episódio ir ao ar. A Sandy, que é a nossa produtora, falou com elas por várias vezes durante semanas, mas nenhuma topou dar entrevista. Muita gente não quer lembrar desse caso, inclusive os jornalistas que fizeram as reportagens e os delegados e policiais que efetuaram a prisão. Outro motivo que nos levou a usar apenas as iniciais das pessoas que estavam no centro de Umbanda naquela noite é o fato de a gente não querer estigmatizar ainda mais os envolvidos. Essas pessoas foram acusadas de crimes graves. E mesmo que os jornais não apresentassem prova nenhuma daquilo que afirmavam, elas tiveram suas vidas extremamente prejudicadas. Depois da publicação do primeiro episódio deste podcast, a gente foi procurado por algumas delas, todas em pânico, com medo de que a história viesse à tona novamente, de que essa grave ferida fosse aberta de novo. Por isso, esses nomes serão omitidos ao longo dos episódios e suprimidos também das matérias de época que serão publicadas no site do parágrafo 2. Jornal Diário Popular, Curitiba, 30 de junho de 1984. Satanásio nega todas as orgias. A Divisão de Investigações Criminais já contava com as provas de todos os delitos, não apenas devido a depoimentos de pessoas que se afastaram aterrorizadas da seita, mas de diários que eram lavrados durante as sessões a mando de Atanásio. Atanásio, já mais conhecido por Satanásio, no depoimento que prestou, em separado das vítimas, que confirmaram as denúncias, negou tudo e chegou a alegar que a maconha encontrada embaixo da cama não era de sua propriedade. Ligado ao espiritismo desde criança, declarou-se um líder e que fundou a sua própria seita no início da década de 70. Em Vargem Grande, estava radicado há 4 anos e seus adeptos compunham um número restrito. Era tão difícil entrar para o templo como para sair. Alguns conseguiram, mesmo diante dos feitiços de Atanásio. S., administrador de empresas, e sua mulher J. deixaram o centro porque o filho de 11 anos estava entrando para a iniciação sexual e porque a filha de 4 anos estava sendo preparada para ser violentada pelo próprio pai. A matéria do Diário Popular é um trecho de uma entrevista dada por Atanásio quando foi preso. Vamos voltar a ela em outros momentos, mas há, na entrevista, alguns pontos que podemos levantar. Primeiro, se estamos lendo uma matéria sobre vários crimes e foram presas 10 pessoas junto com Atanásio, por que essas pessoas são suas vítimas? Nesse caso, não deveriam ser suas cúmplices? Qual é o critério utilizado
para separar quem foi vítima e quem cometeu os crimes. Se havia mesmo as orgias, por que as pessoas, participantes, como você ouviu no primeiro episódio, se tornaram suas vítimas? Em apenas um dia de diferença entre uma publicação e outra, a história de um grupo de pessoas começa a se desenhar como a de um só homem que dominava várias pessoas. O trocadilho entre Atanásio e Satanásio mostra que a imprensa já tinha escolhido o culpado e as vítimas. O Sr. S., em seu depoimento, diz que sua filha de 4 anos estava sendo preparada para ser violentada pelo próprio pai. Preparada para ser violentada? O que significa isso? Que preparo é esse? Essa acusação gravíssima não é explicada de nenhuma maneira por nenhum dos 5 jornais. Você também notou que os depoimentos são colocados pela imprensa como provas, além de um suposto diário do qual ainda falaremos. Mas depoimentos são elementos informativos da fase investigatória. A produção de provas a partir de depoimentos pode acontecer mediante contraditório e na presença de uma autoridade judicial. O que fica subentendido é que Atanásio já foi julgado e condenado por provas, mas isso antes de qualquer julgamento de fato. Em outras palavras, a imprensa começou o julgamento de Atanásio antes de ele sofrer o processo. Eu sou o Rafa Pires de Mello, idealizador, roteirista e diretor desse podcast. Agora, vamos ouvir um trecho específico da denúncia que consta no jornal Gazeta do Povo. Jornal Gazeta do Povo, 30 de junho de 1984. Tudo estava planejado para a noite de ontem, mas teve de ser antecipado em decorrência de um pedido formulado por uma jovem que frequentava o local e vinha servindo como um informante da polícia. Na sessão de quarta-feira à noite, por exigência de Atanásio, ela deveria entregar um cheque na quantia de 51 milhões de cruzeiros, que correspondia a uma herança que recebera. Todo o trabalho foi realizado sem incidentes. Às 22 horas, ao término da sessão principal no centro, policiais da DIC, Costumes e Vigilância e Captura, além dos de Piraquara, sob o comando dos delegados Vicente do Amaral, Sidney Michelizzi, Thompson e Macedo, cercaram as 3 casas e iniciaram a batida. A professora IFM, que era noiva de um dos integrantes da tenda, Caboclo Caçanguei, foi a principal denunciante de Atanásio. Os motivos da denúncia seriam 2. O noivo, o radialista PL, que estava se tornando um pervertido sexual, segundo a imprensa, e também um vultuoso cheque no valor de 51 milhões de cruzeiros. Recorremos a amigos matemáticos para calcular quanto seria hoje essa quantia. Mas a conversão em moeda atual é complexa e leva em conta muitos fatores, como inflação e políticas do Banco Central nos últimos 39 anos. De qualquer modo, o valor não chegaria a 1 centavo se fosse hoje. Porém, há uma outra questão que envolve o cheque. Se ele foi o motivo da antecipação do estouro da tenda, a própria cobertura da imprensa comete uma contradição. O Estado do Paraná, na edição de 30/6 de 1984, diz que, abre aspas, o delegado Vicente resolveu efetuar a diligência policial quinta-feira à noite, quando o IFM iria entregar um cheque na quantia de 51 milhões de cruzeiros a Atanásio, pois fora convencida por ele de ter uma herança a receber e estava sendo ajudada pelas poderosas entidades. Fecha aspas. Então, a prisão de Atanásio seria para evitar que o cheque fosse entregue a ele. Por isso a operação foi na quinta-feira. Mas na edição do dia 1º/7 de 84, o mesmo jornal noticia que, abre aspas, o cheque de 51 milhões de cruzeiros, encontrados em seu bolso pela polícia, preenchido e assinado pela professora de línguas IFM de 26 anos, que foi a principal denunciante do caso, lhe havia sido entregue momentos antes da prisão, segundo a mulher, como forma de pagamento por serviços prestados pelo pai de santo. Ele, porém, alega que a quantia foi dada por livre e espontânea vontade da professora, porque ele a havia ajudado no recebimento de uma vultuosa herança. Isso foi presente, eu não pedi nada, esclarecia. Fecha aspas. Afinal, o cheque foi ou não foi entregue a Atanásio? Seria esse mais um erro de cobertura da imprensa? Esse erro seria reflexo do fato de a imprensa apenas reproduzir o que os policiais relatavam sem ao menos checar as informações? Essa informação é de suma importância, pois é a partir da ideia do cheque que a imprensa vai repercutir a suposta extorsão que Atanásio fazia com os frequentadores. Supomos que o cheque
estava mesmo em seu bolso, como na notícia do dia 1º. Isso poderia se caracterizar como uma prova material das extorsões. Então, por que o cheque não apareceu? Não há em nenhum dos 5 jornais que cobriram o caso uma única foto dele. Mas se Atanásio foi preso antes de receber o cheque, como diz a notícia do dia 30, não há nenhuma extorsão que possa ser provada. Os jornais diziam que vários depoimentos tinham sido colhidos pela Divisão de Investigações Criminais, a DIC, e esses depoimentos estariam no inquérito policial. A gente está em busca desse inquérito há meses. Ele estaria no Fórum de Piraquara. A nossa produtora, a Sandy, tem ligado para o fórum há semanas, e a informação repassada para ela é de que o pedido está com o juiz e eles estão verificando se esse documento ainda existe. Ou seja, a gente tem que esperar e a justiça não tem prazo para nos responder. A nossa esperança é de que esse inquérito ainda exista, para que a gente possa confrontar as informações das reportagens da época com as que estão no processo, para ver que tipo de provas a polícia colheu. Até agora, o que temos são apenas menções a depoimentos, apreensão de calcinhas, revistas pornográficas e meio quilo de maconha. A droga e os outros objetos, segundo o Atanásio disse em uma entrevista concedida na época, e que a gente vai trazer em breve, teriam sido forjados pela polícia. Em resumo, a análise que fizemos até agora é que as denúncias têm pouca fundamentação e a atuação da polícia nesse caso levanta muitos questionamentos. Por exemplo, por que a imprensa, que era, como destacamos no primeiro episódio, muito próxima da polícia, não foi autorizada a entrar na tenda naquela noite? Os jornalistas da época acompanhavam de perto o trabalho dos policiais, ajudando inclusive com informações que resultavam em operações da Polícia Civil, mas foram impedidos pelos delegados de entrar na tenda. Outro fato a ser questionado é que as matérias da época diziam que o Atanásio violava sepulturas. Onde estão as fotos desses ossos? Imagine você, uma imprensa querendo vender jornais, uma polícia querendo promover as delegacias e ninguém apresenta uma foto sequer de ossos apreendidos. Você acha mesmo que a imprensa não estamparia esses ossos nas capas dos jornais se realmente eles tivessem sido encontrados? Pois o jornal O Estado do Paraná, na edição de 1º de julho de 1984, dizia que, apesar de todas as justificativas apresentadas, o pai de santo foi indiciado em inquérito policial pelos crimes de sedução, estupro, favorecimento à prostituição, rufianismo, falsa ideologia, corrupção de menores, lesões corporais, estelionato, extorsão, tráfico de entorpecentes e até mesmo violação de sepultura, já que, no local, os policiais localizaram ao altar, além de imagens de santos, animais abatidos, sangue e muitos ossos humanos. Muitos ossos humanos. Era isso que a reportagem afirmava. Foi isso que chegou na casa de milhares de pessoas. Mas onde estavam esses ossos? Cadê as fotos deles? Eles foram recolhidos pela polícia e ninguém sequer os viu? A polícia chegou à conclusão de que esses ossos eram realmente humanos depois de um exame? Se chegou a essa conclusão, o achado de ossos humanos, que poderiam não ser fruto de violação de sepulturas, mas de homicídios, por exemplo, não deveria ser exaustivamente questionado pela imprensa? Nas edições do Estado do Paraná em que saíram as reportagens da prisão, não tem fotos de ossos. Nem nos outros jornais. Vocês acreditam mesmo que uma casa repleta de ossos humanos não chamaria a atenção da imprensa de todo o país? A Mara Cornelsen me contou que uma batida de Fusca chamava a atenção da imprensa naquela época. Ou seja, uma notícia comum era explorada durante dias, às vezes por semanas.
A Mara é uma repórter que fez história na crônica policial paranaense. Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 1979, começou a trabalhar como repórter já no último semestre da faculdade, no extinto jornal Diário do Paraná. Começou na editoria de Gerais, mas logo migrou para a cobertura policial. Foi a primeira mulher do jornalismo paranaense a consolidar uma carreira no jornalismo policial. Passava noites em delegacias, no IML, em cenas de crime. Cobriu sequestros, roubos, homicídios, tráfico de drogas. Ela sabe bem como a imprensa atuava. Não era um prato cheio, era um banquete, era uma coisa explosiva, porque reunia prisão, sexo, religião, no caso uma religião de matriz africana, né, que era a Umbanda, orgia sexual, droga, quer dizer, aquilo era um banquete para qualquer repórter da área policial e realmente era uma coisa que atraía muita atenção. E por que atraía muita atenção? Porque o leitor gostava e gosta até hoje, sabe? Colocou sexo e religião na mesma frase, atiça a mente de todo mundo. As pessoas gostam disso, elas saboreiam, elas compram essas histórias, mesmo que elas nem pareçam muito verdadeiras, elas compram. Basta ver que depois de quantos anos do caso Atanásio, teve a questão de Guaratuba, que viraram as bruxas de Guaratuba, um menino, né, que foi... Quero te perguntar sobre isso também, vou chegar lá ainda. Então era um negócio assim efusivo. E é bom lembrar que naquela época a gente tinha um caso, não é como hoje que você tem 5, 6 homicídios no dia. Eu cheguei a ter dias na tribuna, no fim de semana, de sábado para domingo, que eu tinha 35 homicídios em Curitiba. Era uma coisa absurda, que eu dizia, meu Deus, eu estou guardando cadáver nas gavetas, porque eu não tenho como pôr isso no jornal. Fazer notinha, mas naquela época não, uma batida de um Fusca com uma bicicleta, a gente ficava uma semana trabalhando em cima daquilo, acompanhando o ciclista que quebrou o dedo, se enfaixou, se não enfaixou. Você imagina um caso como o do Atanásio, a gente levava meses trabalhando em cima disso, né? Com todos os detalhes, com todas as minúcias possíveis, investigando e pesquisando com vizinhos e procurando as coisas mais sórdidas mesmo para publicar. E havia também, embora todo o pessoal da policial assim, se encontrasse nas rondas policiais, que as rondas eram feitas meio juntas, jogasse sinuca no bar do chinês do lado da delegacia de furtos e roubos, que tinha paradinha para sinuca e não sei o quê, tinha também uma concorrência, tinha também aquela informação diferenciada que se você conseguisse, publicasse no outro dia, desse um balão nos seus colegas, eles iam ficar pé da vida, né? Iam te xingar, iam ficar uma semana sem falar com você, mas você ia ter aquela coisa junto ao teu editor, ao teu jornal. Nossa, ela descobriu um negócio mais legal. O pessoal dizia assim, quando a Mara some da ronda, toma cuidado que alguma coisa está acontecendo, ou ela tá tirando leite de pedra, né? O que me parece, analisando os textos sobre a prisão do pai de Santo Atanásio, é que as matérias tinham elementos que os repórteres consideravam macabros, mesmo que esses elementos não tivessem sido encontrados pela polícia. Um monte de profissionais de jornalismo adicionando coisas em um caldeirão com o único objetivo de chamar a atenção dos leitores, desprezando completamente a responsabilidade jornalística e prejudicando permanentemente a vida das pessoas envolvidas. A ética jornalística incentiva os profissionais a se alimentarem da dúvida durante a realização do seu trabalho. Cotidianamente, uma espécie de ceticismo profissional deveria orientar a conduta de repórteres e editores, seguindo o entendimento de que, com isso, os jornalistas não se envolvem com nenhuma das partes do conflito, por exemplo. Esse tipo de cuidado levaria o jornalista o mais próximo possível da chamada imparcialidade
jornalística. Ainda falando sobre as fotos, as da maconha que teria sido encontrada foram publicadas nos jornais e nas capas. Aliás, apreender meio quilo de maconha naquela época era muita coisa. A Mara explica que meio quilo de maconha na década de 80 era uma apreensão em tanto. Era algo que repercutia muito. Imprensa e polícia faziam um espetáculo orquestrado como a apreensão desse porte, mesmo que hoje não pareça muita coisa. Meio quilo de maconha para a época é muita coisa. Era. Um baseado dava cadeia, um baseado, uma coisinha. Imagina meio quilo de maconha. Hoje que não é grande coisa. Hoje é para uso, né? O pessoal, hoje você vê as drogas sintéticas e tudo mais que tem, o próprio crack, né? Que é da mal do mundo, do século XXI, sei lá, vai acabar com metade da população, essa porcaria. Você não consegue mensurar o que era meio quilo de maconha na época, né? Você pegar cocaína, era um troço, sabe? Prendeu 100 gramas de cocaína, sabe? Pois hoje em dia não quer dizer nada, né? Hoje em dia tem toda a esquina. Entendi. Sabe? Então ali era uma coisa que realmente dava o tempero dessa salada, dava o tempero desse prato cheio, a droga e tudo mais. Ali tinha tudo que a polícia precisava e que o jornalista policial precisava. Queria, né? Ali com a fome com a vontade de comer, né? Ali tinha todas, era a receita perfeita para você ficar meses trabalhando em cima desse caso. Mas se prender meio quilo de maconha era incomum, por que calcinhas e revistas pornográficas ganharam mais destaque nas matérias do que a droga? Os termos lesbianismo e incesto, por exemplo, aparecem muito mais nos textos do que a maconha. Na matéria publicada no jornal Estado do Paraná, do dia 30 de junho de 84, o repórter menciona a maconha apreendida, mas não tem nenhuma foto dela. Na matéria da Tribuna tem foto da maconha, mas no texto ela é mencionada apenas 2 vezes. Uma para se referir à droga encontrada e outra para dizer que os membros da seita estariam sob efeitos da droga. Segundo a reportagem, eles estavam calmos demais, por isso só poderiam estar sob efeito de tóxicos. Essa é uma afirmação que despreza, mais uma vez, a tarefa jornalística de apenas relatar os fatos. Porque as reportagens não mencionam que os detidos naquela noite passaram por um exame toxicológico. Mesmo porque esse tipo de exame começou a ser feito no Brasil apenas em 1999. Assim, não se podia provar que as pessoas estivessem sob efeito de drogas. Não podia provar, mas podia publicar. A lógica era mais ou menos essa. Inclusive no que se refere à violação das sepulturas. E pior, também no que se refere às violências que são descritas. As reportagens acusam o Atanásio de cometer estupro. Acusam outro membro de chicotear as frequentadoras. Acusam uma das mulheres de cometer pedofilia. Tudo isso com base em supostos depoimentos. Não há menção nas reportagens, por exemplo, do encaminhamento de possíveis vítimas para exames como de corpo de delito que pudesse comprovar essas violências. E vale lembrar que esse tipo de exame existe no Brasil desde 1856. Feita essa análise sobre os elementos da denúncia, sobre a falta de registro de fotos dos supostos ossos humanos encontrados, sobre a quantidade de dimensões de calcinhas e a quantidade de dimensões de meio quilo de maconha, você que está ouvindo esse podcast pode argumentar. Tá, mas os caras exageraram em algumas coisas na cobertura dessa reportagem. E daí? Isso já passou, já fazem 40 anos e isso não acontece mais. Não é bem assim. Os jornalistas não exageraram. Eles acusaram, mas não apresentaram provas. Fizeram um julgamento antes da justiça.
um linchamento público. E as matérias que saíram sobre essa prisão prejudicaram muito a vida de diversas pessoas. Promoveram a violência e perseguição, algumas pessoas perderam o emprego, outras foram perseguidas e tiveram ainda as que precisaram se mudar. E o tempo, mesmo depois de 40 anos, não conseguiu apagar essa dor. E não, hoje não é diferente. Esse preconceito e esse pré-julgamento ainda existem no que muitos estudiosos chamam de populismo penal midiático, que é o fato de o sensacionalismo presente nos programas de jornalismo policial reforçar estereótipos contra grupos socialmente marginalizados, contribuindo para a normalização da conduta truculenta da polícia militar. É o famoso bandido bom é bandido morto. E o Paraná tem seus expoentes nesse campo. Você com certeza se lembra dessa voz, né? Eu não entendo, te juro por Deus, eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Como é que pode uma vagabunda como esta? Você é uma vagabunda, a senhora é uma vagabunda, uma piranha, uma safada, entendeu? Jogar o filho no submundo do crime, violentar os direitos constitucionais do seu filho. Ô vagabunda, vem aqui na cara do Dalborg, vem aqui pertinho de mim. Vagabunda! Vagabunda! Luiz Carlos Alborguete, político, radialista e apresentador de programas policiais na TV, fez escola com esse estilo de jornalismo. Depois dele, vieram figuras como Ratinho, que construiu um império por meio da mídia e hoje é dono de uma emissora de TV no Paraná. Também quer forçar muita barra aí. Vou mostrar como é que faz pau de arara. Eles não querem que eu mostre, diz que não pode mostrar na televisão. Na televisão, os caras chegam assim, escuta aqui. Você vai entregar o assalto do banco? Não. Não vou? Vai entregar ou não vai? Como é que é o negócio? A mamãe tá onde? Minha mãe tá lá. Vai entregar. Isso é o pau de arara, gente. É assim que eles fazem na delegacia. Né? Eles falam que é pressão psicológica. Fica dando uma porrada do saco. Eles falam que é pressão psicológica. É nada, é o cacete. Ele põe o cara no pau de arara assim, ó, e judia no cara. Foi você que roubou, não? Não! Você que matou minha mãe, tua mãe? Não, não foi não! Foi! Aqui é o Ratinho, num vídeo, explicando e incentivando o pau de arara, uma das táticas de tortura do regime militar. O Alborguete fez escola, mas em 1984, quando a imprensa fez essa cobertura sensacionalista da prisão do Atanásio, ele ainda não estava no auge. Tá, mas vamos entender melhor como era fazer jornalismo policial naquela época, na década de 1980. Que tipo de condicionamento os repórteres enfrentavam? Que tipo de limitações eles tinham? E para entender esse cenário profissional e também social, a gente foi ouvir jornalistas que atuaram em Curitiba nos anos 70 e 80. Para começar, é importante destacar que poucos jornalistas eram formados naquela época. Apenas uma universidade de Curitiba, a Federal do Paraná, ofertava o curso de jornalismo. Passar em jornalismo na Federal era mais difícil do que passar no curso de medicina, por causa da concorrência. Aí, repórteres aprendiam o jornalismo na rua mesmo, sem a base teórica e crítica que um curso universitário pode oferecer. Curitiba tinha 13 jornais em 1984. 8 ou 9 deles eram diários e o restante semanal. Havia 8 rádios com programas policiais. E a editoria de polícia não era o local mais glamouroso dos jornais. Pelo contrário, quase ninguém queria trabalhar lá. Quem atuava cobrindo crimes tinha vindo das rádios ou de outras áreas, como a policial, por exemplo. E quem se formava em jornalismo não queria fazer polícia? Queria ir para a polícia. A polícia era a ralé do jornalismo, né? Vinha de onde o pessoal que fazia o jornalismo policial vinha da rádio? Eles vinham de rádio, né? E vinham sem uma formação profissional, sem uma formação universitária. Aí
A partir de mim, bom, tinha o Maurício Cavalcante, que era formado, eu era formada, o Roberto Massinhão, da Gazeta do Povo, era formado, e o Hernani Vieira, da Gazeta do Povo, também era formado. O resto, não. Os nomes que a Mara falou aqui são justamente os jornalistas que cobriram a prisão do Atanásio, com exceção dela, que não cobriu esse caso. Mas a gente não sabe, não tem certeza, se eles eram formados na época em que cobriram a prisão. Era o pessoal que vinha de rádio, o pessoal que vinha normalmente de rádio, TV era muito pouco, mas de rádio, migrava para os jornais, ou era ex-policial, né? Nós tivemos o Ivo Lovato, que era subtenente da Polícia Militar e acabou virando repórter da Tribuna por longos anos. Eles eram provisionados. O próprio Agassiz Túlio não tinha uma formação, né? Eles eram provisionados. Então, pelo exercício longo da profissão, lá em 1980 e não sei quanto lá, aconteceu não sei se foi uma lei, uma autorização, uma lei em que aqueles que tinham mais de 10 anos trabalhando na área jornalística, então poderiam continuar trabalhando no jornal, rádio, TV como provisionados, sem o diploma de jornalista. Quando entrou a lei do diploma, o que vamos fazer com aqueles que não têm diploma? E que já são pessoas de mais idade, que já têm uma bagagem enorme, uma experiência enorme daquele jornalismo venda, o jornalismo de feira mesmo, que é aquele jornalismo sensacionalista, de fazer o preso chorar, de chamar de vagabundo, de não sei do que. Era essa a formação, né? Então, com as exceções de quem tinha, daí que quem veio da faculdade e veio para o jornalismo policial, já veio com uma outra formação, ética, legislação, ser punido, tinha medo, a responsabilidade de informar direitinho, porque poderia responder por uma informação errada, tá? Já veio com outra cabeça. A obrigação do diploma para exercer o jornalismo foi criada pelo Decreto-Lei 972 de 1969 durante a ditadura militar e foi amparado mais tarde pela Constituição de 88, que assegurou o livre exercício da atividade, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. O professor Valdir Cruz lembra bem dos provisionados, aqueles jornalistas que não tinham diploma, mas tinham licença para trabalhar. O jornalista poderia se tornar provisionado com ensino médio ou formação em outra área, desde que fosse contratado por empresa jornalística em um município onde não houvesse curso de jornalismo estabelecido. Esse registro era feito no Ministério do Trabalho e era válido por 3 anos, podendo ser renovado indefinidamente. Valdir Cruz foi diretor de redação nas emissoras Band, CNT, GPP, Rede Massa e Rede Vida. Foi diretor dos jornais Diário Popular e Folha de Curitiba. Foi repórter e chefe de reportagem dos jornais O Estado do Paraná e Tribunal do Paraná e na Rádio Clube Paranaense. Trabalhou como correspondente do jornal O Estado de São Paulo e da revista Manchete. Eu e a Sandy entrevistamos ele na casa da Vânia Velt, uma das mais emblemáticas repórteres do Paraná. Jornalista há 50 anos, Vânia Maravelt já escreveu livros, trabalhou em TV, jornais e revistas e durante décadas esteve nos bastidores assessorando vários governadores do Paraná. Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar em redação jornalística no Paraná e a primeira repórter do estado a conquistar um ESSO, prestigiado Prêmio de Jornalismo no ano de 1996 pela série de reportagens sobre o caso conhecido como As Bruxas de Guaratuba. Esse caso, aliás, quando falamos em cobertura da imprensa, tem muitas semelhanças com o caso Atanásio. E a gente vai falar sobre essa história no 3º episódio. Vamos trazer relatos da Vânia, que fez um papel diferente na cobertura jornalística. E a gente vai trazer também uma entrevista com Ivan Mizanzuki, que é o autor do podcast O Caso Evandro. A Vânia e o Valdir Cruz fizeram um contexto de como era o jornalismo policial nos anos 80, de como funcionavam os jornais e como eles se mantinham. E entra como Satanásio, como filho do Satanás, com o ritual do diabo,
coisas para vender jornal. Aí o jornal, o Diário Popular era uma, assim, como é que se diz, uma mistura. Porque o Diário Popular era para não pagar salário, quem fazia, a policial, era o Roberto Massinha Filho, e o Hernani Vieira, da Gazeta. Então eles faziam mesmo para a Gazeta e trazia para o Diário Popular. O apelido deles era Xerox. E quando a gente trabalhava no estado do Paraná, a gente fazia Xerox para a rádio, para a tribuna e para a TV. Então ele era conhecido como Xerox. Ele fazia da Gazeta, tirava o Xerox e levava para o Diário Popular. Mas era pago um salário para trabalhar em todos. Não, mas no caso ele ganhava, que era popular, por não ser, ele ganhava. Só que ele não ganhava o piso, ele ganhava meio piso. Era como se fosse um frila dele. Era como se fosse um frila. E ele transformava a matéria? Não, Xerox, o que saiu na Gazeta saía aqui. Assinado? Não. Ninguém assinava. Isso eu ia te perguntar, ninguém assinava. Ninguém assinava na época. Por que será? Primeiro que os patrões tinham uma mentalidade muito tacanha. O que é muito tacanha? O jornal é meu, quem aparece sou eu. A gente vai aparecer. Quem aparece... O Pimentel foi o primeiro a liberar. Aí veio o Cícero Catani, que montou o Correio de Notícias. Acho que a Vânia chegou a trabalhar lá. Melhor jornal que o Paraná. O Cícero, por ser jornalista, por ter um financiamento externo, ele foi o primeiro a começar no Correio de Notícias a dar nomes, assim, então, matéria assinada, permitiu matéria diferente, porque as matérias também eram assim, ó, título. Você conta, era 1, 2, isso aqui era feito com máquina de escrever. Então, 3 de 10. O que quer dizer? Uma linha com 3 palavras, 3 de 10. Então, são espaço, 3 linhas. Letra, espaço. E com 10. E às vezes era dificílimo de fazer. É verdade. Às vezes era dificílimo. O Cícero chegou e permitiu o quê? A Gemael, qual é que era o nome dela? Rosirene Gemael. Como? Rosirene Gemael. Rosirene. Permitiu que ela fizesse cultura, com página inteira, e assinada. Permitiu que a Vânia fizesse matérias longas, porque senão era tudo padrãozinho. E daí não assinava por quê? Porque o jornal era do patrão. E uma coisa também que a gente tem que dar, glorificar essas pessoas. Os caras que faziam a parte gráfica do jornal, sabe, que desenhavam a página, né? O modo como eles colocavam os títulos, as fotos, chamava muito mais a atenção do leitor, da população, né? E o professor Valdir Cruz diz que os jornalistas da época têm vergonha de falar sobre a cobertura do caso Atanásio. E mais, ele afirma que a imprensa inventava muita coisa. E inventava para vender jornal. E isso era comum. Tem umas vergonhas, principalmente da época. Qual que é a vergonha? A falta de cuidado do jornalista com a informação. É você ir naquele bolo. Inclusive aqui tem nome, sobrenome, idade, endereço, número de casa de cada uma das pessoas que foram encontradas. Era um crime. E o Hernani, por estar envolvido com o Diário Popular, e depois, porque esse caso acabou, não sei se vocês acompanharam depois, esse caso não deu em nada. Sim, foi o que nós sempre questionamos, né, José? O caso não deu nada, não tinha prova, não tinha subsídio. Foi uma acusação. Um julgamento antes do juiz. Um julgamento antes do juiz. Parece que nem chegou a ser julgado de tamanha aberração. E os jornalistas que cobriram isso, que têm
um pouco mais de responsabilidade, começaram a ficar envergonhados. Que é o caso do Hernani. O Hernani é jornalista, formado, foi assessor da Polícia Civil, então ele ficou com vergonha disso que aconteceu. Então ele não quer levar adiante. Porque se ele levar adiante, você vai começar a perguntar, ele vai dizer, mas como é que você fez isso? E aí ele não vai conseguir responder, porque ele vai passar vergonha. Porque eles viram no embalo. Muito disso aqui não é nem coisa de delegado, isso aqui é invenção. E havia uma má prática na época, que era o seguinte, ninguém queria levar fura de ninguém. A Mara pode confirmar isso, porque a Mara foi a primeira a quebrar. Ninguém leva fura de ninguém. Então o que eles faziam no final da tarde? O que você tem? Tem. Vamos, então, o que você vai fazer? Centro de energia. Então, centro de energia sai em todo lugar. Eles inventavam a manchete e a manchete se espalhava. Porque ninguém furava. Era comum isso. Era um trato. Porque aqui sai como rei da orgia. Aqui sai como centro da orgia, né? Daí um faz templo do diabo, o outro faz diabo comandava a orgia, juntos os dois. Mas daí você tem que ver o seguinte. Vamos pegar, cadê o aqui? É o mesmo Ronaldo. Rei da orgia. Por que rei da orgia? Porque não cabe centro. É a questão dos toques que eu falei. Diagramação. Da diagramação. Porque não é uma diagramação eletrônica como agora. Era uma diagramação manual. Então o cara já dizia, esse aqui é tanto. Então você vai trocar por uma palavra com menos. Rei da orgia tem 3. E centro tem 5. E rei, e daí você tem que tomar cuidado com algumas palavras. Por exemplo, M. M vale 3 Is. Então rei, além de ser menor, tem I. Rei da orgia cai na cilada, eles tiveram que usar coisas que aqui, centro de orgia, o título é maior, só que é numa linha só. Então existia a manipulação da informação até para caber dentro de uma certa diagramação. Até para caber dentro de uma certa diagramação. Não importa se fosse uma invenção. Não. A invenção era muito comum na época. Havia no Brasil, nos anos 70 e 80, uma prática recorrente, principalmente no jornalismo policial, de inventar notícias. O sensacionalismo faz vender jornal, e isso é um fato. O que hoje geram cliques nos jornais digitais, nos portais de notícias, antes da era digital, geravam filas nas bancas para comprar um exemplar do jornal impresso. Em outras palavras, manter o público fiel comprando significava explorar ao máximo uma notícia por dias a fio. Em 1879, um pequeno jornal paulista chamado O Repórter começou a dar mais espaço em suas páginas para notícias de rua. Esse modelo foi seguido por grandes jornais. Afinal, antes da existência das bancas, um vendedor de jornais gritando manchetes que chamavam a atenção do leitor rendia muito mais que as assinaturas do jornal. A lógica de vender mais fez com que as seções de notícias diversas já ocupassem grande porcentagem dos jornais no início do século XX. O modelo de jornalismo, que dependia financeiramente das vendas em bancas, chega nos anos 70 e 80 com uma receita para vender mais: as manchetes que traziam algo assustador ou crimes locais. E por muitas vezes, os dois estavam juntos, a mesma notícia. Para buscarmos um exemplo na história recente, no ano de 1974, estreou um filme no Brasil que assustou o público. Estamos falando de O Exorcista. Alguns anos antes, um filme que também impactou muito foi O Bebê de Rosemary. E em 11 de maio de 1975, o jornal paulista, chamado Notícias Populares, trazia como manchete na capa: Nasceu o Diabo em São Paulo.
A notícia contava que um bebê diabo tinha nascido em uma maternidade em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, promovendo uma grande correria entre enfermeiros e médicos. Tinha chifres, rabo e já nasceu falando, e ameaçou todos de morte. O impacto foi tão grande que das 2.000 bancas que vendiam o jornal, apenas 8 exemplares sobraram. No total, foram 27 matérias sobre o bebê diabo. Em uma delas, o pai era um fazendeiro misterioso, que nunca tirava o chapéu. Em outra, o bebê foi um castigo por a mãe dizer a seguinte frase quando foi convidada para ir a uma procissão: "Não vou enquanto esse diabo não nascer", batendo na barriga. Outra trazia supostos especialistas dizendo que foi uma descarga magnética que fez a criança nascer assim. Pessoas já relatavam ter visto o bebê diabo, dizendo que era assustador e rosnava como um cachorro. Após rasgar os travesseiros com os chifres, pulou do 3º andar do hospital e fugiu. Grupos de pessoas já tramavam botar um fim no bebê diabo. Uma clínica particular se propôs a exibi-lo, desde que fosse para maiores de 18 anos, usando crucifixo e não temendo possessões demoníacas. Quando o caso perdeu fôlego, o bebê diabo foi sequestrado por um grupo de pessoas e levado para o Nordeste para ser queimado vivo. O jornal ainda tentou emplacar o bebê atômico e o bebê peixe, mas não teve o mesmo sucesso. O Notícias Populares foi inaugurado em 1963 pelo deputado Herbert Levi, que era o proprietário da Gazeta Mercantil. A fórmula para atrair o interesse dos leitores era a mesma: publicar corpos baleados e histórias policiais na capa, fotos de mulheres sensuais e notícias de futebol. Esse tipo de jornal influenciou veículos no país todo, inclusive em Curitiba. Uma semana depois da primeira manchete do Bebê Diabo, ainda em 1985, a Tribuna do Paraná noticiava aquela que se tornou uma das lendas urbanas mais famosas de Curitiba, a Loira Fantasma. Um taxista pega a passageira, que desaparece ao chegar no cemitério. Desesperado, pede ajuda a 2 policiais, que o levam para a delegacia e são obrigados a voltarem para a rua com o taxista para procurar a loira. Ao aparecer novamente, ela esgana o taxista e a polícia abre fogo contra o fantasma, que apenas gargalha. Há relatos que depois do ocorrido, o carro bateu várias vezes. O taxista morreu assassinado, um dos policiais cometeu suicídio e o outro acabou preso. Ajuda! Não atire, pelo amor de Deus! Ela quer me matar! Aqui dentro não tem ninguém não, cara? Mas estava no carro uma loura! Uma mulher loura! Sumiu no cemitério! Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para a delegacia, lá a gente se entende melhor. Ah, não, no meu carro eu não vou! No meu carro eu não vou! Não, eu levo o carro, vai! Olha o cara, vai lá! Como é que é? Deixa eu ver se eu entendo. Pois é, o cara aí deu sumiço numa loira. Tá na cara que esse safado apagou a mulher. Esse é um trecho de um curta-metragem sobre a Loira Fantasma, estrelado pelo falecido Emílio Pita e com a participação do Califa 33, um lendário repórter do jornalismo policial curitibano. A lenda virou livros, peças, curta-metragem e até virou o nome de uma pimenta. Para a decepção de muitos, tanto a loira como o bebê são frutos da criatividade de jornalistas dispostos a vender jornais. A loira também atacou em São Paulo, noticiada pelo mesmo Notícias Populares. Nós tivemos aqui, não sei se já levantou, o caso da Loira Fantasma. Sim, é muito falado. A Loira Fantasma era o que era? Foi um sensacionalismo da imprensa que criou um problema muito sério. A mulher morreu faz 5, 6 meses. E eu fui até... Porque na época eu morava no Boqueirão. E a história da Loira Fantasma era uma loira que pegava um táxi, descia no cemitério do Abranches e entrava no cemitério do Abranches de noite. E daí um taxista contou e aquilo virou uma febre, vendeu o jornal, a loira que entrava, a loira que fazia isso, a loira que fazia aquilo. E virou a Loira Fantasma e, olha, vendeu muito o jornal. E era o quê?
era uma mulher doméstica que trabalhava no centro. Ela vinha mais ou menos 10h30, a hora que chegava a dona do apartamento, que estudava, e ela cuidava das crianças, e ela vinha embora. E ela descia no terminal. Na época não havia ônibus nesse horário. Aqui o Abranches, que estou morando agora, era colônia mesmo. Até que eu vim morar aqui, em 2006, que eu vim morar, tinha vaca aqui pertinho de casa. Aqui do lado da igreja do Abranches tinha um sítiozinho com vaca. Então, na época que a tribuna fez, foi a tribuna que começou com a Loira Fantasma, e era para vender jornal. E a história depois, a tribuna jamais fez isso. Daí eu fui atrás, descobri que o quê? O cemitério do Abranches tinha uma cerquinha de meio metro de altura só. Ninguém ia mexer, as pessoas tinham medo de entrar no cemitério. E a mulher morava do lado, então o que ela fazia? Ela descia e cortava pelo cemitério para chegar em casa, para não ter que dar uma volta muito grande. E isso tudo virou um fato, e daí quando foi noticiado ela ficou hiper constrangida. E ela acabou não parando mais o táxi ali, porque o táxi não tinha o que fazer, não tinha rua. Por isso que ela parava ali e atravessava. Essa entrevista do professor Valdir Cruz foi concedida a Sandy por telefone semanas antes de a gente entrevistar ele e a Vânia, na casa dela. O modelo lucrativo, porém, não fica nas criações quase literárias dos jornalistas, mas também em capas realmente macabras, com corpos de acidentados expostos, mortos por crimes em fotos chocantes, e também notícias de pessoas reais, com famílias e amigos, e que do dia para a noite têm suas vidas devastadas para que as bancas esgotem seus estoques. No próximo episódio do caso Atanásio, a jogada lógica dos caras, tá? O diabo vai operar através de outros nomes. Se eu sou cristão, eu acredito no Deus cristão, então eu sou de uma linha muito fundamentalista, eu acredito que o diabo opera de formas escondidas, e daí eu vejo, por exemplo, que tudo que é muito diferente eu já acho que pode ser coisa do diabo. E nesse balaio entra as religiões de matriz africana. Então, por isso que eu acho que no Brasil o pânico satânico ele tem características muito fortes, ele absorve características muito fortes de um preconceito estrutural que já temos aqui, que tudo que envolve cultura negra, e daí a raiz de matriz africana vira um alvo fácil para isso, né? Então, quando eu lembro de ver, sei lá, programas evangélicos na década de 2000, final dos anos 90, em que daí mostrava lá alguém numa igreja falando que alguém está fazendo trabalho contra alguém, sabe? Trabalho é uma coisa de religião de matriz africana. E de repente você descobre que, sei lá, um delegado é evangélico, você descobre que o promotor é evangélico, de igrejas específicas mais conservadoras e mais fundamentalistas. Então, assim, a gente está falando aqui de um fenômeno cultural que ele é muito diversificado, ele mistura muita coisa, então não dá para fechar numa só.
Deixamos aqui o contato do podcast, caso algum dos personagens da época queira dar sua versão da história, ou alguém se lembre desse caso e queira passar outras informações. O contato é o e-mail casoatanasio@gmail.com. E lembrando que Atanásio é com TH. O Caso Atanásio é uma produção do Parágrafo 2 com o apoio da Meta e do ICFJ. A pesquisa, o roteiro, a direção e a apresentação são de José Pires e Rafa Pires de Melo. A locução de textos é da Margot Brasil. A produção desse podcast é da Sandy Lília da Silva. A gravação, mixação e edição é do estúdio RG. A identidade visual e redes sociais é da H Design. A ilustração do podcast é do Idovino Cassol, da equipe Bugio. A trilha sonora é do Patrick Mateus e do Rafa Pires de Melo. E nesse episódio a gente usou também músicas da biblioteca do YouTube e áudios dos canais Sérgio Nasa Guimarães, Info Positive e Paulo José da Costa. O Parágrafo 2 é um site jornalístico independente que existe desde 2015. Nele você encontra bastidores da prisão do Atanásio, além de reportagens sobre cultos de matriz africana. Acesse www.paragrafo2.com.br. Eu te convido também para seguir as redes sociais do Parágrafo 2, porque lá você encontra mais conteúdo sobre esse podcast. E peço também para que você siga e avalie o podcast na sua plataforma de streaming de áudio favorita. Obrigado